Shalom, shalom, Haverim, estamos de volta com mais um vídeo para vocês. E hoje esse vídeo, ele é uma maneira de dar uma resposta às mentiras, mais umas das mentiras que se tem divulgado por aí e tem sido, na realidade, o causador, né, da destruição ou do rompimento da fé de muitas pessoas. Zeitgeist, como é conhecido, The Movie, né, foi um material feito, entre outros, na mídia, que buscou desmistificar ou desacreditar, né, a figura de Yeshua de Nazaré. Entre outros temas que eles trazem como teorias de conspiração, uma delas foi trazer a história de Yeshua comparando a deuses pagãos. Mas hoje nós vamos estar trazendo para vocês, derrubando aqui esse Zeitgeist, que é um aglomerado de mentiras refutadas, tá? Refutadas sobre Yeshua, o nosso Messias. Então, já entrando aqui na nossa introdução, muitas vezes se afirma que a história de Yeshua foi plagiada ou adotada a partir de histórias das divindades pagãs. Que as ideias de seu nascimento virginal, seu batismo, sua reunião de discípulos, sua produção de milagres, seu título de filho de Deus, a morte e a ressurreição de Yeshua seriam ideias que foram retiradas de mitos pagãos pré-cristãos e misturadas junto com os relatos do Novo Testamento, para nos dar a história não original e reciclada de outra figura salvadora, moribunda e ressuscitante, a história de Yeshua HaMashiach, ou seja, a história de Jesus de Nazaré. Eu sei que existe uma liberdade para se produzir material, mas aqui é a nossa resposta para esse tipo de material. Zeitgeist, ou Relígolos, e outros tais filmes e livros popularizaram essa ideia, que desde então tornou-se um assunto favorito dos céticos e dos anti-Yeshua na globosfera. Já vimos esse assunto traduzido tantas vezes que é difícil de acompanhar, com os mesmos memes sensacionalistas sendo reciclados pela internet, e esses memes apresentam os fatos, entre aspas, sobre as seguintes divindades pagãs. Então veja aqui a lista dos principais deuses que eles associam à história de Yeshua. Nós temos, dentro do relato deles, a história de Horus, aquele deus egípcio, 4.000 anos antes de Cristo, nascido em 25 de dezembro. Olha o que eles dizem, que Horus nasceu em 25 de dezembro, que Horus nasceu de uma virgem, e que a estrela do Horus apareceu no Oriente. Ele teve 12 discípulos, ele também andou sobre a água, ele foi crucificado, morto por 3 dias e ressuscitado. Veja se essas não são as características da história de Yeshua. Mas eles também trazem Dionísio, em 1500 a.C., nascido em 25 de dezembro, nascido de uma virgem, transformou água em vinho e também foi ressuscitado. Mas não para por aí, eles trazem Atis, de 1200 a.C., nascido em 25 de dezembro, nascido de uma virgem, crucificado, morto por 3 dias e ressuscitado. Tal como Mitra, de 3.200 a.C., nascido de uma virgem, nascido em 25 de dezembro, tendo a sua estrela no leste, 12 discípulos, morto por 3 dias e ressuscitado. E Krishna, 400 a.C., nascido de uma virgem, estrela no leste, ressuscitado, filho de carpinteiro, chamado Filho de Deus. Veja quantas figuras dentro das religiões do mundo, e principalmente são figuras bem pagãs. Então você vê que a intenção é misturar a história de Yeshua com coisa bem pagã mesmo, para deixar você destruído na sua fé. Né? Tipo assim, olha, acreditei numa mentira toda a minha vida, olha só como a história de Jesus é igualzinha à história dos deuses pagãos. Então Jesus é uma mentira, Jesus é um plágio, ou então é um deus pagão também. Ou então ele é uma cópia dos deuses passados. Será que isso é verdade? Então, por favor, fique conosco aqui nesse vídeo até o final. Dizem-nos que Yeshua, né, é apenas um dos mitos dos muitos deuses, né, que morrem e ressuscitam presentes na história. E que cada cultura tem sua própria figura salvadora com histórias que são exatamente as mesmas que a história de Yeshua em todos os sentidos. Como aparentemente temos histórias de deuses que precedem a Yeshua, que tem exatamente o mesmo esboço e ministério como ele fez. Sugere-se, então, que a história de Yeshua é uma imitação de histórias pagãs que apareceram antes dele. Então veja como é maligno, como é malicioso. Essa ideia não poderia estar mais longe da verdade. Como Bart Ehrman, professor ateísta de estudos religiosos da UNC, diz, o Bart Ehrman é um historiador e ele é ateísta, né? Ou seja, é ateu, mas ele traz um comentário sobre esse tipo de produção, esse tipo de material e esse tipo de argumento. Veja que ele, sendo ateu, ele traz os supostos paralelos entre Yeshua, Jesus e os deuses salvadores, pagãos, na maioria dos casos residem na imaginação moderna. Não temos relatos de outros que nasceram de mães virgens e que morreram como expiação pelo pecado e depois foram ressuscitados dos mortos. Apesar do que os sensacionalistas afirmam ad nauseam, em português, a argumentação até provocar náusea, em suas versões propagadas. Então, eu estou trazendo aqui o Bart Ehrman porque ele é muito usado por muita gente que quer desacreditar Yeshua. Porém, o próprio Bart Ehrman não sustenta esse tipo de argumento.
o próprio Bart Ehrman, ele desacredita esse argumento, dizendo que só está na imaginação das pessoas porque não tem fundamento, não tem base séria, arqueológica e histórica. Então é muito importante isso, tá? E é por isso que eu estou trazendo o Bart Ehrman aqui para vocês como uma figura que tem uma autoridade acadêmica e que é ateu e que está trazendo esse tipo de também argumento contrário a essas ideias. Embora essa ideia possa parar e estar a nosso caminho à primeira vista, quando cavamos mais fundo, vemos que esses paralelos são construídos falaciosamente, a tal ponto de ser simplesmente embaraçosos. Yeshua não é um produto de histórias de deuses pagãos, e isto é um fato básico da história. Vamos dar uma rápida olhada em Mitra, Dionísio, Horus e outros, todos os quais são alegados que nasceram de uma virgem, foram mortos, enterrados e ressuscitados dentre os mortos. Será que os pesquisadores sérios concordam com essas alegações de cópia da história de Yeshua a partir desses deuses pagãos? Vamos ver se realmente isso é sério. Vamos ver se historiadores sérios concordam com isso. Então eu trago para vocês aqui, derrubando essas mentiras. Nós vamos falar aqui primeiramente de Mitra. Nascimento virginal? Será que isso é verdadeiro? Mitra não teve absolutamente nenhum nascimento virginal. Na verdade, Mitra não nasceu em um sentido literal. Ele emergiu de uma rocha. Mitra nasceu de forma metafórica, não literalmente. Mitra até mesmo emergiu dessa pedra como um adulto. Não foi como um bebê. Mitra não tem mãe real, sem nascimento virginal, sem manjedoura. Então tá aí, só para você ver que historicamente isso não tem fundamento. Mitra foi crucificado e ressuscitado? Mitra nunca foi morto, e muito menos crucificado. Como o estudioso mitraico Gordon Richard diz que não há morte de Mitras. Se ele não morreu, isso significa que não havia última ceia. Ele não foi crucificado, enterrado ou ressuscitado no terceiro dia. Se ele não morreu, ele não ressuscitou. Esse é outro argumento falacioso. E temos aqui, atestado por Gordon Richard, que é um estudioso mitraico, só sobre a figura de Mitra. Emergido de uma rocha como adulto, sem morte em uma cruz, ou de nenhuma forma e nenhuma ressurreição dos mortos. No entanto, ainda trazem essa divindade pagã o tempo todo como sendo o Deus de quem Jesus foi plagiado e cujas histórias teriam sido amalgamados. Para não mencionar que a maior parte do que sabemos sobre Mitra vem depois de Yeshua, no final do primeiro século, o que significa que o mitraísmo pode sim até ter sido influenciado pelo cristianismo primitivo, e não ao contrário, como muita gente gosta de afirmar. Na realidade, a história de Mitra está na frente da história de Yeshua, e não atrás, como que a história de Yeshua fosse criada a partir da história de Mitra. É o contrário. Ainda se pode deduzir que a história de Mitra, que está lá na frente na história, foi plagiada da história de Yeshua. Então, antes de dar certeza a essas vozes no YouTube, na internet, onde seja, você precisa se certificar. E aqui é o nosso material, nossa contribuição para que você possa defender a sua fé dessas mentiras e desses argumentos. Outra personalidade dentro do mito, das divindades pagãs é Dionísio. Será que ele teve nascimento virginal? Dionísio também não nasceu de uma mãe virgem. Existem várias mães diferentes para esse deus, dependendo da fonte que você lê. Mas a história mais comum é que Dionísio nasceu de Zeus fazendo sexo com Semele. E Semele, filha de Cádmo, se uniu com ele, Zeus, e deu-lhe um filho esplêndido, Dionísio Alegres, uma mulher mortal, um filho imortal. E agora ambos são deuses. E aqui a referência de Hesíodo Teógone, 940, e aqui você tem épico grego, todas as referências. Não há nada virginal sobre essa história, ou qualquer uma das outras relativas ao nascimento de Dionísio. Agora, será que Dionísio foi em algum momento crucificado? Dionísio morreu, não em uma cruz, sendo rasgado em um monte de pedaços pelos titãs. Ele foi então cozido em uma panela e depois comido por eles. Há pelo menos 6 menções diferentes do que acontece com os restos dele depois disso. A única coisa que isso tem em comum com a morte de Yeshua é a dor física, que é tão geral e comum nos relatos da morte que não oferece nenhum valor a essa discussão. Então, para vocês entenderem que esse é mais um argumento falacioso. Agora, será que Dionísio foi ressuscitado? Enquanto a maioria dos relatos de restauração de Dionísio são muito ambíguos para importar, há uma história que diz: Dionísio foi enganado pelos titãs e expulso do trono de Júpiter e despedaçado por eles. Seus restos foram depois ajuntados. Retornou como se fosse uma vez mais à vida e subiu aos céus. Parece muito próximo à história de Yeshua. O problema é que essa fonte, Contra Celsum, foi escrita pelo pai da igreja primitiva Orígenes em 248 do Ano Domini.
mais de 200 anos depois que a história de Yeshua, que já havia sido estabelecida e já estava circulando. Esta é uma história de ressurreição pós-Yeshua. Ao contrário, o que pode ter acontecido é que os cultos de Dionísio, que adotaram essa ideia dos seguidores de Yeshua. Como o historiador Gary Habermas disse, eu não conheço ninguém que pensa que Dionísio é pré-cristão, não há parte da ressurreição. Vamos então continuar derrubando essas mentiras. O outro argumento é sobre Horus. Quanto a Horus, ele também não teve nascimento virginal. Ísis teve relações sexuais com Osíris, depois de voltar a montar as partes do corpo que foram rasgadas e espalhadas pelo Egito. Como o egípcio e professor da Universidade do Arizona, o Dr. Richard Wilkinson, escreveu. Através de sua magia, Ísis revivificou o membro sexual de Osíris e ficou grávida por ele, acabando por dar à luz seu filho, Horus. A historiadora e professora Françoise Dunan escreve, após ter relação sexual na forma de um pássaro com o deus morto, ela restaurou a vida, deu à luz a um filho póstumo chamado Horus. Então veja que aqui não tem nada a ver com o nascimento virginal. Será que Horus também foi crucificado e ressuscitado? Vamos ver. Não existe um único registro de Horus, nem mesmo morrendo. Como Mitra, nós ficamos a imaginar como uma figura dessas poderia ser chamado de um deus que morre e ressuscita. Uma vez que ele nunca morreu, isso significa que ele não foi enterrado numa tumba ou ressuscitado dos mortos. Tudo isso se torna uma falácia. O historiador Smith disse famosamente em seu ensaio na Enciclopédia da Religião, a categoria de deuses que morrem e ressuscitam, que uma vez já foi um tema importante de investigação acadêmica, deve agora ser entendida como sendo em grande parte um termo equivocado baseado em reconstruções imaginativas e excessivamente tardias, ou por textos altamente ambíguos. Não há nenhum exemplo não ambíguo na história das religiões de uma divindade que morre e ressuscita. Então tá aí mais uma referência de um historiador, J.Z. Smith, que traz também a sua argumentação acerca desse tema e uma argumentação de alguém que é sério no meio acadêmico. Nascimento virginal? Será que Atis também nasceu de uma virgem? Acerca do suposto nascimento virginal, o deus do Olimpo, Zeus, cortou o órgão masculino e o lançou longe e cresceu dele uma amendoeira. E quando o fruto estava maduro, Nana o pegou e o colocou em seu peito. E a amêndoa desapareceu e ela ficou grávida. E depois Nana abandonou o bebê Atis. Não há nenhuma semelhança com o relato bíblico neotestamentário, e sim um exagero desesperado em contradizer. Será que você está acompanhando? Será que você está percebendo como essas pessoas elas forçam a barra, como parece que elas estão desesperadas em querer contradizer Yeshua? Nem tem o cuidado de se cercar de argumentos sólidos. Sempre são falaciosos e às vezes beira o ridículo, como nós estamos vendo aqui. O que esse Zeitgeist ele trouxe, e ele vai trazer outras coisas, mas a gente vai se ater a esses deuses aqui. Tem mais um aqui que a gente vai compartilhar ainda, mas só para você entender como é que eles fazem, como é a intenção, a inclinação dessas pessoas em querer depreciar Yeshua. E aqui, novamente, eu falo para vocês, é a nossa contribuição de poder defender a messianidade de Yeshua, de testemunhar do verdadeiro Messias de Israel, Yeshua de Nazaré. Mas vamos aqui a mais um argumento falacioso que vai ser derrubado hoje, dessas mentiras. Vamos falar de Krishna. Será que Krishna também nasceu de uma virgem? Segundo a destacada professora de hinduísmo, Vasudha Narayanan, PhD da Universidade de Bombay, Índia, disse: nunca ouvi dizer que Krishna nasceu de uma virgem, já sejam textos sânscritos ou em língua vernácula, ou inclusive o folclore. Nasceu em 25 de dezembro? O texto sânscrito diz que ele nasceu no 8º dia da lua minguante, entre 15 de agosto e 14 de setembro. Ou seja, não tem nada a ver com 25 de dezembro. A única menção à estrela no nascimento de Krishna é na literatura hindu, na Bhagavata Purana, no capítulo 10, 3.1 ao 5. Muitas estrelas brilhando não têm nenhuma relação com a estrela do Oriente do nascimento de Yeshua. Será que Krishna ressuscitou? Será que houve ressurreição? No poema épico hindu Mahabharata, livro 16, há um relato da morte de Krishna. Assim se lê: havendo restringido todos os seus sentidos, a fala e a mente, Krishna foi absorvido no alto yoga. Depois que um caçador chegou ao lugar e o encontrou, chegou-se aos seus pés e Krishna o consolou e logo ascendeu aos céus. Ele morreu e ascendeu ao alto. Ele não ressuscitou. O primeiro testemunho do texto completo do Mahabharata data do século I d.C., pelo sofista grego Dion Crisóstomo. Existe um grande interesse em depreciar Yeshua, o verdadeiro e único Messias de Israel, de maneira que beira o ridículo com esses argumentos falaciosos. Então, não se deixe enganar, não caia nessas falácias, nessas mentiras.
Guarda o que você tem recebido. Permanece de pé. Aqui eu trouxe para vocês alguns argumentos para vocês poderem defender a sua emuná. Não seja enganado por argumentos. Eu não sei quem está acessando esse vídeo, pode ser que você já viu esses zeitgeist, talvez você foi seduzido por esses argumentos e entraram dúvidas na sua mente a respeito de Yeshua. Todos esses argumentos são mentiras, mentiras! São invenções. E até se você ver vídeos, porque existem vídeos na internet também que mostram derrubando esses argumentos. Vocês vão ver que a maioria dos cientistas ou nomes de pessoas que foram citados no Zeitgeist para trazer uma certa legitimidade não são pessoas realmente formadas em universidade, não são arqueólogos sérios, historiadores, são pessoas de teoria da conspiração. São pessoas que têm essas minhocas na cabeça, que já não têm fé, que não creem, que quer tirar a fé das pessoas, destruir a fé das pessoas. Com argumentos de quem? De pessoas de teoria de conspirativas. Então, não siga essas pessoas. Não se demova da sua fé facilmente. Seja firme, permaneça até o fim. E se você permanece até o fim, você vai receber a sua coroa. Não deixe que ninguém tome de você a sua coroa, disse o nosso Mashiach. Guarda o que você tem, porque o adversário quer tomar de nós a nossa coroa.